Reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Dona Cidinha, não foi pro bloquinho hoje? Só desumano. Hoje é carnaval, mas é o nosso culto da mesma forma, então eu não tinha como mudar o culto por causa de carnaval, né? Até porque tem a ver até com o salmo de hoje, o bem e mal, né? Isso que o ministro Ricardo falou agora há pouco, eu estou lembrando de alguns casos que nós estamos acompanhando aqui de purificação, né? Ministro Sandra com o marido dela que está no hospital, né, com câncer, e outras pessoas também. E realmente o processo de você acompanhar a pessoa do seu lado se deteriorando cada vez mais é muito complicado, né? O Ricardo vivenciou isso com o pai dele, e quem vive isso não é fácil, não é fácil. E é nessas horas que você vê como é que anda o nível da sua fé. Se você tem fé mesmo ou se você apenas, a sua fé é formal, né? É quando você entra na igreja que eu tenho fé, lá fora eu não tenho mais fé, porque a dor é complicada. Graças a Deus, Meixo Sama, estamos iniciando o mês de março, que é muito especial para nós aqui do Templo Arte do Jorei. No dia 15, comemoraremos 21 anos de existência. 21 anos de lutas, vitórias, de crescimento, de alegrias e tristezas. E vai ser acumulado junto com o culto da saúde e prosperidade, né? E hoje já começou com coisas boas. De manhã eu fiz uma consagração de um Ricari, vamos colocar assim, futura responsável, né, dos núcleos lá do Ceará, onde tem alguns Ricários aqui no altar que serão enviados para a outorga lá no Ceará. Não vou dizer as cidades ainda, senão o pessoal vai apanhar lá. Também estão sendo dando as boas-vindas para esse pessoal que está chegando, também as boas-vindas a um pessoal que está fazendo aula no Acre, e um outro pessoal que está fazendo aula em Tocantins, né? Também tem um pessoal de Curitiba, e mais alguns locais mais distantes, onde pessoas estão nos contatando, querendo conhecer um pouco mais. E uma coisa que eu tenho que agradecer muito são essas aulas que estamos dando aqui. Mudei um pouco o esquema, então estou dando uma aula de segunda-feira de manhã, terça à tarde, quarta à tarde, quinta de manhã e quinta à tarde. Até uma coisa que o ministro Ricardo falou agora sobre os pedidos, né? Quando você faz um pedido só formal, eu dei uma aula esses dias falando sobre isso, perguntas e respostas com o Meixo Sama. E ele falando, principalmente sobre o antepassado, que se você fizer um pedido, oferecer alguma coisa, seja um donativo, qualquer coisa, apenas por fazer, ele não recebe. E ele conta isso num ensinamento, ele contando o relato que o antepassado fez. E a pessoa fez, mas seu antepassado fez tal coisa, seu descendente fez isso e isso. Não, ele fez, mas não chegou até mim. Porque é apenas formal. E tudo que nós fizermos não pode ser formal, tem que vir da alma. Isso é o sonen, é quando vem de dentro de você e se manifesta. Quando você dedica por dedicar, quando você faz gratidão por fazer, quando você me jorei por fazer, ou vai na igreja por ir, você está apenas sendo formal. Aí quer ter milagre como? Você é uma pessoa formal. Então, formalmente, eu vou lhe dizer não. Né? Por quê? Porque tudo é merecimento. Por que pessoas têm graças e outras não têm graças? Porque pessoas, às vezes, acordam num nível, vai dormir um dia em nível de inferno e acorda no dia seguinte em nível de paraíso. Porque ela semeou antes. Ninguém colhe aquilo que não semeia. Tem pessoas que querem viver às custas das graças dos outros e também não vai conseguir. Se eu dedico hoje o tanto que eu dedico, eu não faço por obrigação. Eu faço porque eu amo aquilo que eu faço. E para você fazer o que você faz, seja professora, seja qual profissão for, contadora, técnica, não importa qual seja, você tem que fazer por amor. Se você ganha pouco, ganha muito, por um momento não é tão importante. Você está fazendo aquilo que você ama fazer. Faça, continue fazendo bem feito, não desanime, que vai chegar o momento que você vai ser recompensado por isso. É esforço. É esforço. O salmo de hoje, bem e mal, serve como um marco em nossa história. A boa ação praticada por quem não acredita em Deus
Geralmente busca apenas satisfazer o seu próprio ego. Cuidado, não abra seu coração a pessoas que costumam sussurrar no teu ouvido. Quem dissemina o bem com o coração sempre alegre, não tem brechas por onde possa penetrar o mal. Esse salmo aqui talvez seja um dos mais profundos que eu já vi de Micho Sama. E se vocês repararem bem, é um beabá do nosso dia a dia. Pessoas que costumam vir fofocar para você de outras pessoas, acabam falando mal de você também para outras pessoas. E quando alguém vem, às vezes você está numa vibe excelente, está vivendo bem, está tudo tranquilo, maravilhoso. De repente chega uma criatura para te azedar a alma, né? E você acaba entrando naquela vibração daquela pessoa. Aquilo que estava tudo maravilhoso e lindo, fica nublado. Perdeu, você nem lembra mais da raiva que você está sentindo de fulano, né, Beltrano? Não é assim? Mas por que nós permitimos isso? Porque nós ainda somos muito volúveis. Ainda deixa muita brecha. Como é que o mal encosta na gente? O mal encosta na gente pelas nossas fraquezas. Você firme, forte, focado, medicando, fazendo, sabe? Você está blindado. Qual que é a brecha que você dá? É a raiva, é inveja, é ciúme, vingança, tristeza. Qualquer coisa que der, você vai abrir uma brecha. Deu a brecha, o negativo entra. Então, quando a gente fala sempre, em tudo dai graças, é por isso. Mesmo doendo, agradeça. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Isso não é demagogia. Não são palavras jogadas ao vento. Eu estou falando porque eu já vivenciei. Então, quando você não está bem, tudo está dando errado. E olha que nesses 21 anos da arte de Joreira, nós só passamos cada perrengue lascado. Sabe? Foi o massacre da Serra Elétrica. Mas se não fosse isso, a gente não teria a força que nós temos hoje. Eu não teria a fé que eu tenho hoje, a convicção que eu tenho hoje. Andar de cabeça erguida, sem dever nada a ninguém. Porque nós só fazemos uma coisa na arte de Jorei. É falar de ensinamentos de Meixo Sama. Ministrar Jorei. Fazemos alguma coisa mais diferente? Que é o que Meixo Sama ensinou? Não. Os milagres acontecem na vida das pessoas por quê? Porque elas simplesmente obedecem aquilo que está sendo orientado. Ninguém está exigindo que a pessoa doe casa, doe carro, doe a vida. Só faça o seu melhor. Faça com o que a sua alma pede. Se é pouco ou muito, para nós, para o ser humano, é irrelevante. Mas para Deus é o que conta. Então, quantas e quantas vezes, já falei isso várias vezes aqui, a pessoa vinha aqui, eu queria tanto fazer um donativo, mas não tenho condição. Falei, quem disse que você não tem condição? Eu ia aqui dentro, pegava um pouquinho de arroz, dava na mão dela, está aqui a sua riqueza. Coloque dentro do envelope e materializa aquilo que você almeja conquistar. Arroz? Arroz, filho. Arroz. E as pessoas tiveram graças. Por quê? Porque eu tenho plena convicção que a gratidão não é dinheiro. A gratidão é essência. Por isso que nós oramos agradecendo, isso o Bispo Ricardo falou, de colocar os pedidos no formulário, agradecendo antecipadamente a graça que você almeja conquistar, como se já tivesse conquistado. Ontem foi um dia que teve uma mudança cósmica também, um negócio assim, eu não lembro agora. Então até uma pessoa mudou assim, pô, faz um pedido hoje que até meia-noite tá valendo. Falei, não, fiz, velho, não custou nada. Já que eu estou aqui mesmo, né? Já ia para o altar hoje, já antecipei ali. Então, mas veja, as coisas boas, não importa se é crendice ou não, sabe? Mas faça. Faça. No nosso caso aqui, por exemplo, eu tenho convicção de que tudo que passa nesse altar aqui gera milagre. Né, dona Marilene? Né? Por quê? Não basta só pedir. Não basta só colocar. Tem que sentir. E a luz que volta do altar para a pessoa é imensamente grande, cara. Não dá para descrever, né? Só vivenciando a graça. E quem vivencia o milagre nunca vai esquecer a sensação que é isso. Em nossa jornada, precisamos sempre manter o nosso foco no cumprimento da lei divina, que nada mais é que o cumprimento do amor, da reconciliação, não como na lei dos homens, mas numa vida de pureza, para que possamos viver a pureza em tudo, sendo sinais de uma grande transformação interior, na qual sim é sim, não é não. E muitas pessoas, quando tem que dizer não, ainda continuam dizendo sim. Depois sofrem em cima das consequências desse ato. Aí depois vem chorar, vem lamuriar, que a coisa não deu certo, por isso, por aquilo outro.
Mas quando era para dizer não, você disse sim. Né? Então, para não magoar, eu vou dizer sim. Para não ser que lá, disse sim. E nessa de dizer sim, 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 o não foi esquecido. A vida vai dizer não. E quando a vida diz não, às vezes é num momento muito complicado. E as consequências que você vai pagar por isso, às vezes não vale a pena. Quem é pai, quem é mãe, que já viveu problema em casa com filhos, sabe o que eu estou falando. Né? Então, é muito complicado. Né? Às vezes, professora, que nem a dona Cedinha que está ali, ela foi uma bichinha brava pra caramba. É baixinha, mas é braba. Né? Dizem que ela batia nos alunos com a régua. Né? Mas, assim, mas assim, vejam a importância que nós tínhamos lá atrás de ter professores com mais rigor, com mais disciplina. Ninguém virou bandido, ninguém virou. Todo mundo tinha que estudar, ué. Senão não passava de ano. Né? E assim, eu vi muitos amigos meus ficando pelo meio do caminho. Ficando pelo meio do caminho. Porque não tinha foco, não tinha objetivo. Não teve um não em casa para falar, olha, ou você muda ou dá licença. Né? Então, muitas vezes nós deixamos de mudar o destino de uma pessoa porque nós não soubemos dizer um não na hora certa. Nós vivemos uma luta dentro de nós entre o bem e o mal. Outro dia eu descobri um site no YouTube que são as cartas de Paulo. Como sabe, eu sou fã de Paulo. E são cartas narradas. E eu achei uma que ele fala que é de Gálatas. E é muito, cara, é profundo demais. Eu li coisas, estou ouvindo coisas que está no ensinamento do Meixo Sama. Tem uma carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, que tudo que está no Evangelho 4, que fala sobre matrimônio, ele fala tudinho nas cartas de Paulo, nesse capítulo de Coríntios aí, Coríntios 1. Sobre matrimônio, como é que o casamento tem que ser, como é que não sei o que lá. Eu nunca tinha visto nada disso. Nunca tinha lido nada. Né? Então, é bom porque vai aumentando o seu conhecimento e você vai vendo como o Meixo Sama falavam as coisas numa outra época, mas que Paulo também, na sua época, também foi muito contemporâneo. Porque se enquadra muito hoje. E é muito profundo o que é falado. E nessa aqui de Gálatas ele fala assim, quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. O apóstolo Paulo nos convida para nos deixarmos ser conduzir pelo Espírito Santo na fé. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros, pela caridade. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. E hoje é carnaval. Começa a fase mais trevosa, uma das fases mais trevosas do ano. Tudo que é de ruim sai nessa época. Das profundezas do inferno. É verdade. Né? Eu já tive uma aula com o Reverendo Nakashi sobre isso uma vez. Nessa época, tudo que mais trevoso sai. E ele vai encostar em tudo que dá brecha. É verdade. É a época que mais coisas acontecem, acidentes, um monte de coisa. Por quê? Porque as pessoas bebem demais, as pessoas se perdem demais, se pervertem demais, tudo acontece. E se você não se manter numa linha, uma coisa é você viajar para dar uma relaxada, muita coisa e tal. Mas, infelizmente, você pode estar numa boa, de repente alguém vem te provocar, pode causar uma confusão, e mil e uma coisas pode acontecer. Vivemos a perfeição da lei a partir do que está escrito dentro de nós, pelo Espírito Santo. Não tenhamos medo, pois a luta do bem e do mal dentro de nós é livre e contínua, e assim o será para sempre até morrermos. Essa luta do bem e do mal dentro da gente é uma coisa importantíssima. E na realidade ela não pode acabar nunca, sabe por quê? Porque se ela acabar, você se acomoda. E você vai achar que tudo que você faz é bem. Tudo que você faz é bom. E nem sempre é. É bom para você, mas é bom para os outros. Então, quando você se questiona, será que o que eu estou fazendo é bom para mim? Ah, é bom. Mas é bom para os outros? E aí, não sei. É bom para Deus? Ih, lascou. Né? Então, o seu ato de bondade, ele tem que gerar uma coisa boa para várias situações. Só que muitas vezes o nosso egoísmo é tão grande que tudo que você faz para você tem que ser bom. Os outros que se danem. Então você usa uma falsa virtude para justificar o seu egoísmo, né? Que está disfarçado de uma falsa virtude. Né? A vida é uma contínua escolha entre o bem e o mal. Existe sempre a escolha entre a bênção e a maldição, a vida e a morte.
Nós estendemos nossas mãos para escolher sempre o bem, mas nem sempre acertamos em nossas escolhas. Não é? Como escolher o bem neste mundo que nos empurra para optarmos pelo mal? E para não cairmos na loucura na qual o mal sempre se torna normal? É preciso rezar para tomarmos a decisão certa, a qual nos leva à vida plena na luz. Precisamos ficar mais tempo próximos de Deus e Meixo Sama, aumentando o nosso tempo em oração, pois é deles que vem a força para a nossa perfeição. Isso que o Ricardo falou. Em qualquer situação, não precisa estar na igreja para rezar, não. Está trabalhando? Dá uma respirada, faz uma oração. Você viver em estado de oração, sempre haverá proteção, porque o mal não gosta de oração. O mal não gosta da luz. Então, uma oração que você faça, de repente vem uma ondinha negativa, uma régua, volta para lá. Então, você está sempre, você se vigia. E essa luta entre o bem e o mal está dentro de você. Então, você tem que se vigiar. Eu não preciso que ninguém aponte o dedo para mim, porque eu sei o que eu preciso melhorar e o que eu preciso me vigiar, né? Eles querem nos tirar da mediocridade de ficarmos no meio termo. Sabemos que é um esforço para traduzir a nossa vida, mas eles vivem em nós e precisamos estar sempre mais e mais em oração e aumentar a nossa intimidade com eles. É necessário aprender a ouvir a voz deles, para assim seguirmos o caminho certo, que só vem do alto. A Lúcia me perguntou hoje, que eu falei numa aula, que eu falei em casa para a Miss Elisete, que ela precisava, depois do culto de sábado passado, né? Antepassado. Eu falei, você precisa aprender a deixar a sua divindade se manifestar. Todos nós, todos, temos uma divindade, né? Você tem uma partícula divina, mas a sua divindade também está aí. Vocês precisam aprender a conversar com elas. Às vezes a pessoa se menospreza, se acha, não, eu vou ser capaz, não, que é isso, eu vou falar, a Fátima, né? Eu vou falar no altar, em cima do altar, que é isso, quem sou eu? Cara, quando você sobe aqui e você fala, você nunca falou uma coisa errada. Você falou coisas muito profundas na sua simplicidade, né? Então, se vocês, cada uma aqui, no seu momento de estar na frente de um altar, ou na frente desse altar, ou na sala da paz, ou na sua casa, na frente da foto do Meixo Sama, não importa onde, peça para a sua divindade se manifestar. Deixa ela vir à tona. Vocês vão sentir a presença muito maior de alguma coisa que o envolve. A sua sensibilidade fica mais aguçada, a sua mediunidade fica mais aguçada, você fica mais atento às coisas, porque a sua divindade se manifesta. E como eu disse, eu já dei uma palestra sobre isso há muitos anos atrás. Assuma a divindade que é dentro de você e tome posse dos seus tesouros. A graça não vem até você, é você que se eleva para atingir o nível da graça. Existem tesouros que a gente tem que tomar posse, mas enquanto você ficar estacionado, você não vai atingi-los. Então, quando você deixa a divindade se manifestar, você vai aflorar. A sua divindade vai ter que encontrar alguns tesouros que serão importantes para a evolução dela, e a sua junto. E quando tomar posse disso, é como se fosse um grande quebra-cabeça. Nesse momento eu preciso de mais sabedoria, vem. Nesse momento eu preciso de mais força, vem. Mais isso, mais aquilo, vai vir. E na matéria, as coisas vão se materializar no momento certo, quando a sua divindade estiver pronta. E você também. É doido isso, né? Mas funciona. Se Deus e Meixo Sama nos encontrarem na luta, eles vão ficar muito felizes por saberem que estamos nos esforçando. Na carta aos Romanos, Paulo diz assim: não te deixes vencer pelo mal, vence antes o mal com o bem. O mal não se derrota com o mal. De fato, por aí, em vez de vencermos o mal, somos por ele derrotados. É quando você usa o mal para brigar com o mal. Né? Isso aqui exige uma sabedoria lascada. Isso aqui é misericórdia. Isso aqui... Porque veja, para quem tem o H forte, isso aqui é um treinamento lascado. Por quê? Quando você é provocado, você dá uma... já dá uma tijolada na testa. Não é? E o que acontece? Você perde a razão. Por mais razão que você tenha. Então você pode até discutir, mas tem que ter categoria. Tem que ter a manha. Para quê? Para que você não entre no mesmo embate que o mal. Porque senão o que vai acontecer?
vai ter um caboclo do seu lado, olhando para você e dando risada. Fala assim, caiu de novo, né? Te peguei mais uma vez. Não adianta. Pode falar que está pronto, mas toda vez que eu crio uma situação, ele vai cair na mesma armadilha. O caminho de Deus sempre desafia a nossa natureza animal e nos chama a viver em nível mais alto pelo poder do Espírito. A tendência humana de amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam e tentar vencer o mal com mais mal. Entretanto, só podemos vencer o mal com o bem. A bondade de Deus é mais forte do que qualquer mal. Quando nos recusamos a responder com a mesma moeda àqueles que nos perseguem, as suas más ações ficam sozinhas, enquanto a retaliação nos rebaixa ao nível de quem nos provoca. Quando duas pessoas estão brigando e uma está claramente atacando a outra, o mal é destacado para todos verem. Quando devolvemos uma palavra suave, uma gentileza ou generosidade a alguém que nos ofendeu, deixamos o agressor sozinho em sua maldade. Não é a frase que você costuma falar? O mal não está em mim, está naquela pessoa, né? Então, muitas vezes assim. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, na época do Orkut, uma vez um pessoal, eu vi lá um bate-boca danado lá, e o tema era arte do Jorei. O nego descendo a lenha na gente. Não, e quem estava debatendo não tinha nada a ver com a gente. O nego metendo o pau, o outro defendia, o outro falava, não sei o que lá, 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 e eu só observando a situação. Eu estava nesse grupo, aí uma pessoa colocou assim, poxa, estamos aqui batendo boca, debatendo, mas será que alguém da arte do Jorei, o reverendo Dorival, poderia se manifestar a respeito? E eu não respondi nada. Aí uma pessoa colocou assim, sabe, eu acho que o reverendo Dorival tem coisa muito mais importante a fazer do que ficar entrando em briga de comadre, em bate-papo que não leva a nada. Me deu raiva? Claro que deu, porque eu vi umas atrocidades lá, mas eu não fiz absolutamente nada. No começo nosso da arte de Jorei, era tijolada todo dia. E às vezes eu respondia. Mas com o tempo, você vê que isso não é importante. Quer tirar você do seu foco. E o nosso foco não é quem está falando. A gente está indo. Como é que fala? Os cães ladram e a caravana passa. A gente tem que ir embora, filho. Vou parar para ficar batendo boca com alguém que não dedica, com alguém que não agradece, com alguém que não serve. Porque quem nos critica, a maioria, não faz nada. Não dedica, não faz nada. Desce a marreta na gente. Né? Mas são aquelas pessoas que vão na igreja formalmente. Coloca a roupinha de messiânico, entra aqui, né? Vai embora, é o cramunhão lá fora. Então, isso não é importante para nós. O importante são as pessoas que recebem a palavra, guardam para si, utilizam e tem milagre, e muda a vida. A bondade, em face da delicadeza, demonstra o forte contraste entre os dois. O objetivo de uma reação gentil ao inimigo não é constranger ou dar outra uma palavra, mas ajudar a facilitar o arrependimento de quem nos agride. E detalhe, não é aquele calar arrogante, sabe? Né? Dar uma de superior e querer humilhar. Não é isso, não. É postura. É saber olhar para a pessoa e falar assim, cara, você não sabe o que você está falando. Né? Deixar a pessoa falar. Já falou o que você tem que falar? Agora você vai ouvir. Eu já fiz isso uma vez. Né? Fala tudo que você tem que falar. Acabou? Não tem nada para poder falar? Agora é minha vez. Agora você vai ouvir. Não, mas eu te ouvi calado. Agora você vai ouvir calado. E as pessoas não estão preparadas para ouvir. O mal não pode expulsar o mal. Uma resposta maligna apenas duplica o mal. Quando respondemos ao mal com humildade e graça, estamos provando que o bem triunfa sobre a maldade. Não podemos impedir as pessoas de fazerem o mal, mas elas não podem nos forçar a participar com elas. Não é preciso poder, força ou sabedoria para retaliar os malfeitores. Entretanto, devolver o bem com o mal é uma das maiores demonstrações de força. E olha, eu vou falar que isso aqui tem que ter fé para fazer um trem desse. Você agir colocando o bem acima de toda e qualquer situação não é fácil, não. Como eu falei antes, às vezes o Gá quer se manifestar com muito mais força, e isso atrapalha pra caramba. Quando o mal se manifesta e você perde o controle, você começa a falar que nem um louco. E quando você começa a falar que nem um louco, deu 5 minutos, eu perdi o controle, né? São 5 minutos que levam você para o inferno. São 5 minutos que alguém pode sacar uma arma e matar alguém. 5 minutos que você pode perder seu emprego, porque você foi arrogante com o seu patrão. E assim vai.
5 minutos você perde a razão e dá um tapa na cara de uma pessoa que depois não tem nada a ver. Não é assim? 5 minutos. Me deu 5 minutos, eu falei o que eu tinha que falar mesmo. Uma pessoa veio aqui uma vez e falava assim, eu não estou nem aí. Eu falo o que está na minha... assim, como é que é? Eu falo o que está na lata. Eu falo na cara mesmo, que eu não guardo desaforo para casa, não. Eu falei, você está certo com relação a isso? Eu acho que sim. Eu falei, parabéns então, vai em frente. Vou falar o quê, pessoa? Eu falei, um dia a vida vai te ensinar. As escolhas e decisões que tomamos moldam a nossa vida e o nosso futuro. Refletir sobre elas pode ajudar-nos a ser mais conscientes e responsáveis pelas nossas experiências. Depois que eu ouvi uma frase tempos atrás, ela se tornou uma referência para mim. As circunstâncias que estamos passando hoje são consequências de escolhas que fizemos no passado. Isso aqui bate todo dia na minha cabeça. As circunstâncias que estamos passando hoje são consequências de escolhas que fizemos no passado. Por isso, eu tenho que fazer coisas boas hoje, coisas sensatas hoje, coerentes hoje, para que amanhã eu não fique reclamando do que eu fiz. Não é? Porque isso aqui, a gente está olhando hoje. Mas daqui a 5, 10 anos, nós vamos estar lembrando desse dia, das nossas escolhas. Então, eu quero estar daqui a 5, 10 anos em paz com Deus também. Eu encontrei um texto bem interessante que faz uma reflexão sobre nossas escolhas. Fazer escolhas é libertador, mas também pode ser angustiante. Somos responsáveis pelas nossas experiências, pois somos nós que escolhemos onde estamos. As escolhas que fazemos definem a nossa trajetória e futuro. As escolhas que fazemos refletem o que somos. As escolhas que fazemos podem ser oportunidades. As escolhas que fazemos podem ser boas ou ruins, e devemos aceitar as consequências. As escolhas que fazemos podem ser autorresponsabilizantes, ou seja, nos tornam protagonistas da nossa vida. Reflexões sobre as decisões. Não devemos ter medo de escolher e decidir. Devemos manter o equilíbrio entre o que desejamos e o que é necessário fazer. Devemos ponderar e analisar antes de tomar atitudes. Devemos tentar avaliar as coisas boas que as nossas escolhas podem trazer. Devemos tentar não prejudicar ninguém. A indecisão pode afetar negativamente a autoestima e a autoimagem. A indecisão pode impedir o progresso em metas e objetivos pessoais ou profissionais. Não é assim? Hoje, quem faz aniversário em março aqui? Alguém daqui de baixo? Só os dois aqui? Então, graças ao aniversário dos dois aqui, as oferendas hoje não vão ser vendidas, tá? Nós vamos distribuir para todos vocês pelo aniversário do ministro Ricardo e do Guilherme, no mês de março. E também é uma forma de eu agradecer as graças que vão acontecer, que estão acontecendo. Então, eu quero oferecer isso antecipadamente, agradecendo as graças que vão se materializar esse mês, não só na nossa vida, mas na vida de muita gente. Só que tem uma coisa diferente. As graças que ocorrem na arte do Jorei, elas geram benefícios e coisas boas para milhares de pessoas. A graça que acontece aqui, que vai acontecer aqui, não é para mim. Não é para esse grupinho aqui. Países vão ser ajudados. Pessoas vão ser ajudadas. Porque querem servir. E eu quero ajudar nesse processo. Afinal de contas, Deus e Meixo Sama nos escolheram, concorda? Então, vamos honrar essa escolha. Vamos honrar essa escolha. Né? E que possamos... Hoje a igreja fecha, vai abrir quarta-feira, normal, que tem culto da família às 15 horas. No dia 8 não tem nada, a igreja fecha. E depois no dia 15 faremos o culto do aniversário da igreja. Eu, olhando para trás hoje, eu só vejo coisas boas. Por mais doloroso que tenha sido. Sabe por quê? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, né? A igreja existe. Por mais que tentaram destruí-la, a igreja se manteve de pé. Porque tem só uma coisa, uma pequena diferença. Não foi eu que quis abrir a igreja. Quem quis abrir a igreja foi Meixo Sama aqui. E eu fui voto vencido. Porque eu não queria abrir igreja nenhuma. Né? Mas, se Meixo Sama nos escolheu, aguardem. Tem grandes novidades para acontecer. Tem muita coisa para se materializar.
Eu tenho muita convicção naquilo que eu estou falando. Como eu disse, deixem vossas divindades se manifestarem. Elas vão falar com vocês. Tá bom? Obrigado a todos. O peixe é seu hoje, tá, dona Norma? Obrigado a